Fala pessoal, ligado aqui no canal do Lucas Holanda. Mais um jogo do Sport e mais um jogo sem vitória. Tá repetitivo porque a situação é uma catástrofe absoluta. O Sport chegou ao 19º jogo sem ganhar, algo jamais visto na história do clube, de todos os recortes possíveis. Em 120 anos de Sport, o Sport jamais passou tanto tempo sem ganhar. E é algo que a gente vem falando de forma recorrente. Eu falei isso no pós-jogo da semana passada, falei no pós-jogo da semana retrasada e vou ter que falar de novo. É uma coisa recorrente, é um filme repetido. Agora já são 19 jogos sem ganhar, numa catástrofe assim, que está se desenhando para algo que eu nunca vi, você nunca viu e ninguém nunca viu. Por quê, meus amigos e amigas? O Sport chegou ao 6º ponto conquistado em 48 disputados no Campeonato Brasileiro. Para além da pecha de lanterna, o Sport está caminhando para ser não apenas um lanterna e rebaixado, mas como lanterna, rebaixado e uma das piores campanhas da história do futebol brasileiro. Assim, me assusta demais o que vem pela frente. De verdade, é algo que o prejuízo não vai ser algo simples, não. Não vai ser algo simples, não, porque a situação está feia. Falando um pouquinho do jogo, foi aquele jogo, poderia ter sido 1-1, 2-2, mas aqui de fato o Sport não fez por onde merecer. Mas foi um jogo ganhável. Pode até soar contraditório, mas foi um jogo onde o jogo se mostrou muito ganhável e o Sport, mais uma vez, não conseguiu ganhar. O Sport é recordista de jogar no lixo jogos ganháveis. Né? Foi assim contra Santos, foi assim contra Botafogo, também era um jogo ganhável, contra o Internacional, que veio com o time C para Recife, era um jogo ganhável, mas o Sport simplesmente não aproveita nada. Porque, repito, é um time que faz a pior campanha da história do clube. Se a gente está falando de um time que faz a pior campanha da história do clube, é natural que o que a gente esteja vendo em campo, semana após semana, se repita com uma frequência assustadora. O Sport fez um primeiro tempo ruim, abaixo do Bahia, mas conseguiu melhorar na reta final, porém até saiu no lucro, na minha opinião. O Bahia foi melhor, teve chances para fazer 1-2-0, mas o Sport conseguiu não tomar gol. E teve a chance para abrir o placar com o Barleta, que fazia um péssimo primeiro tempo, mas teve a bola do jogo no primeiro tempo e mandou por cima do gol. Mais um gol perdido para o Barleta, assim como foi contra o Santos. No segundo tempo, foi um jogo de maior trocação, as equipes errando muito na definição, e o Sport teve novamente uma bola para sair na frente. Léo Pereira recebeu em condições excelentes, Zé Lucas tocou para ele, ele saiu cara a cara com o goleiro e bateu por cima do gol. Novamente o Sport jogando no lixo uma oportunidade. E no final do jogo, o Bahia teve uma chance, acho que com o Lúcio, se eu não estou enganado, e ele bateu por cima do gol, bateu para fora e desperdiçou. Moral da história, o Sport é um clube que continua com os mesmos erros e quer resultados diferentes. Não vai ter, porque para ter resultados diferentes, precisa fazer diferente. E o Sport de 2025 ele se recusa a fazer. Continua cometendo os mesmos erros. É um time que é completamente incapaz de definir. E continua apostando em jogadores que não têm capacidade de definição. Léo Pereira perdeu esse gol hoje, mas assim, ele nunca foi um jogador de ter qualidade para definir na hora da frente do gol. É mais um jogador de velocidade, de força, mas não é um cara de definição. Assim como Derek Lacerda também não é, assim como o próprio Barreto também não é, assim como o Matheusinho não é, enfim, são vários jogadores que não têm essa característica de definição. O que, em tese, teria uma maior característica de definição, que é o Paulo Ramírez, centroavante uruguaio, entrou muito mal novamente, pouco agregou, e é uma peça assim, nula no ataque do Sport. A verdade é essa, que é uma peça que não consegue agregar em absolutamente nada. Então, é isso. Mais um jogo do Sport sem vencer. A torcida fez mais uma vez seu papel, mais de 16 mil torcedores. Há quem ache pouco, eu particularmente não acho, porque a gente está falando de um time que, repito, faz a pior campanha da história em 120 anos de Esporte Clube do Recife. E o torcedor colocar 16 mil no estádio, com o time ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é digno de elogios. Não há nada do que criticar o torcedor, não. Que não se tente, de forma alguma, em nenhum momento dessa temporada catastrófica do Sport, se jogar a culpa para o torcedor, porque ele não merece nada do que está passando. Assim, está se desenhando algo catastrófico de forma assustadora mesmo.
assustadora mesmo. E o que fica, como eu falei no início, 6 pontos conquistados em 48 disputados. É algo assim que me faltam palavras, de verdade. Me faltam palavras para descrever essa catástrofe do esporte que coloca um tijolinho semana após semana. Como é que um time consegue fazer 6 pontos em 48? O Sport tem uma campanha agora no Campeonato Brasileiro de 16 jogos, 0 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. É algo assim muito grave. E a gente está chegando ao final do primeiro turno, né, porque esse jogo contra o Bahia foi válido pela 18ª rodada. O Sport tem 2 jogos a menos, né, contra Flamengo na Ilha do Retiro e contra Atlético Mineiro. Mas assim, não se assustem se o Sport completar um turno, mesmo que não de forma corrida, né, com os 19 jogos de forma real, né? Mas se o Sport chegar a 19 jogos no Campeonato Brasileiro consecutivos sem vencer, tá? Não se espantem, porque a situação, o buraco é muito, muito fundo. Naturalmente, a gente vai aprofundar questões de elenco, enfim, em outro tema, mas o pós-jogo fica esse. O sentimento que eu tenho é que, assim, eu particularmente não consigo fazer nenhuma previsão de quando o Sport vai ganhar o jogo. Até isso acontecer, eu não consigo, não me dou esse direito. Eu acho que a gente está numa fase que já se largou qualquer matemática para escapar, enfim. O Sport agora precisa tentar pelo menos fazer 16, 17 pontos para escapar de ser o pior time da história do campeonato de pontos corridos. Não que isso vá trazer algum tipo de dignidade para essa campanha terrível, mas traz ao menos para não ficar na história como o pior da história, porque esse time trabalha semana após semana para continuar sendo o pior time da história, não só do clube, mas do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro também. Então, assim, é chovendo molhado falar dos erros repetidos da direção. Estou até um pouco cansado. Assim, sinceramente, tá se tornando repetitivo, porque nada muda. Nada muda. O Sport é um clube que não faz ações concretas para mudar o seu desempenho em campo. A gente não está falando de um esporte que traz jogadores assim para mudar. Não traz o mercado de quem tenta subir na Série B. O mercado que o Sport fez nessa janela de transferências é mercado de clube quem faz Série B. E é para onde lá que o Sport está se desenhando o caminho. Então é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Se inscreva aqui no canal. Voltamos a qualquer momento aí com mais informações e agora a coletiva Daniel Paulista. É isso. Tamo juntos e até.